Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso podcast Papo de Pastor, mais um episódio. E hoje eu estou aqui com meu amigo, o pastor Felipe Daniel, da cidade de São Paulo, pregador itinerante, pai do Benjamin, esposo da Juliana. É um prazer te receber aqui, meu amigo, o pastor Felipe Daniel, para participar do nosso podcast Papo de Pastor. Que Deus te abençoe, pastor Ronan. Alegria também poder estar aqui, conhecendo também a nova gestão que Deus confiou à sua vida, poder rever a sua família e termos esse momento de comunhão maravilhoso. Eis-me aqui para servir. Amém! Então, roda a vinheta e vem com a gente aí para um bate-papo muito especial aqui hoje. Acompanhe com a gente aí. Pastor Felipe, mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Papo de Pastor. Obrigado. Por aqui já passou alguns pastores, alguns amigos, para a gente poder bater um papo sobre ministério, chamada, vocação. Vamos trabalhar nessa linha aqui hoje desse bate-papo nosso, ministério, chamado e vocação, tá bom? Falando sobre isso. Lembrando, como eu já disse, pastor Felipe Daniel, esposo da irmã Juliana, pai do Benjamin, pregador itinerante há muitos anos. Compartilhamos da mesma faixa etária e tenho visto Deus abençoar muito o ministério do pastor Felipe Daniel. Fala para mim, pastor Felipe, quando foi que você descobriu a sua chamada? Quando foi que você descobriu a sua vocação? Quando foi que surgiu o ministério? Se há diferença entre ministério, vocação, chamada? Vamos conversar sobre esse negócio todo aí? Vamos lá. Eu fui introduzido no ministério, por incrível que pareça, numa igreja presbiteriana. Né? Eu passei pela conversão em uma igreja presbiteriana. Eu tinha de 13 para 14 anos de idade. Isso foi no ano de 2003. Já tem um tempinho, né? 20 anos. 20 anos completos, exatamente. E o meu envolvimento mais profundo, caloroso, intenso, foi com a escola bíblica dominical. Eu fiquei apaixonado pelo ensino e era impactante. Nós tínhamos ali alguns professores, mas um professor se destacava, que era o pastor Medina. O pastor Medina era fenomenal no ensino bíblico. E eu me apaixonei, me encantei, né? Pela profundidade bíblica, pela noção, pelo desempenho, a articulação dele. E, na verdade, pela graça de Deus ali, as pérolas que o ensinamento entrega para as nossas vidas, né? Eu era um adolescente, eu tinha 13 para 14 anos, ouvindo palavras com tanta sabedoria, tanta graça, tanta unção. Então, aquilo me impactou profundamente. Dali para os 14 anos, eu fui até os meus 16 anos na presbiteriana, aproximadamente os meus 16 anos na presbiteriana, e depois eu fui para a Assembleia de Deus. E aí já me acendeu um alerta aqui. A presbiteriana que você iniciou, a presbiteriana tradicional ou a renovada? A renovada, a presbiteriana da Graça. Entendi. Era a presbiteriana da Graça. Aí pegou a profundidade teológica e escriturística da presbiteriana e foi receber fogo na Assembleia. O que aconteceu? Meu pai e minha mãe voltaram para Jesus. Minha mãe, primeiramente, regressou aos caminhos do Senhor e depois o meu pai. Então, ali em 2005 para 2006, os meus pais voltaram para a Assembleia de Deus também. Quando voltaram para Jesus, voltaram para a Assembleia de Deus, aonde eles iam, né? Frequentavam anteriormente. Então eu, um adolescente de 15 para 16 anos já, né? Já tinha passado ali um ano e meio, eu acompanhei eles e fui para a Assembleia. Para mim foi muito bom o meu encontro com as Assembleias de Deus, com as doutrinas, com o pentecostalismo. Isso ali em 2005, meu irmão, era um fogo, eu vou te falar, era uma bomba, era uma explosão, cara. Né? Os pregadores do Brasil no auge, né? A força
de alguns eventos e algumas instituições, como Gideões Missionários da Última Hora. Impactou muita gente. E eu era um adolescente que estava vindo da presbiteriana, eu ouvia aqueles pregadores, aquilo foi um impacto, foi um susto, né? Porque eles vinham com uma linhagem assim, literalmente, era um fogo consumidor, né? Verdade. Queimava, consumia, eles afogueavam as nossas almas, né? Isso. O Espírito de Deus usando ali da instrumentalidade. Nesse período você já era batizado com o Espírito Santo, a evidência de falar em outras línguas. Então, o que aconteceu? Depois a gente entra no debate teológico disso aí. Por enquanto vamos da experiência. Eu passei pela experiência do batismo com o Espírito Santo. Eu tinha ido ainda como um adolescente, eu tinha acompanhado um pastor José Ivan Barbosa. Eu tinha acompanhado ele em um café de pastores, e quem ia ministrar era o saudoso pastor Enéas Tognini, ex-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, passou para o Senhor, né? E o que aconteceu? Naquele café de pastores, eu era um adolescente, eu estava lá a convite do pastor Ivan, eu fui, ele contou como ele foi batizado com o Espírito Santo dentro de uma biblioteca no estado de São Paulo. E eu ouvindo aquilo de um batista, que era tradicional, sendo renovado e batizado pelo Espírito Santo, aquilo me motivou muito, né? Então eu ia para a Assembleia já naquele período, e aí eu busquei o batismo. Eu fui batizado com o Espírito Santo dias antes de eu ser batizado nas águas. Que bacana. Dias antes. Duas experiências bem próximas, né? Quase simultâneas, assim. Questão de 2 semanas, no máximo, de diferença uma da outra. Mas eu tive um sonho, sonhei que eu falava em línguas, que eu era batizado no Espírito Santo. Aí eu fui para as águas, nas águas confirmou-se que eu havia sido realmente revestido, né, com o batismo, e dali foi seguindo o ministério. E daí que surgiu a questão da vocação, não que a vocação a gente... Vamos até entrar no critério teológico disso. O livro de Hebreus dá um amparo satisfatório para nós entendermos essa questão ligada ao chamamento e ao vocacionado. O escritor declara aos Hebreus: ninguém toma para si esta honra, se por Deus não for chamado. Então nós precisamos de entender algumas verdades. Uma delas: a chamada, ela não depende do vocacionado. Porque a chamada, ela não é feita ao vocacionado. Ela é feita por Deus, independente se a pessoa tem ou não uma vocação. Vou te dar um exemplo. Gideão tinha uma vocação? Não. Mas ele recebeu uma chamada. Viu? Outro exemplo. Quando nós olhamos o chamamento de Davi, o primeiro, lá na casa do seu pai, ele tinha uma vocação real? Não. Mas ele recebeu um chamamento real. Você será um rei em Israel. O que a gente consegue entender? Independente da vocação, que está ligada ao perfil pessoal, Deus pode chamar. Ou a pessoa tendo vocação ou não tendo, o chamamento independe disso. Agora nós, dentro da instituição, agora eu vou mudar o lado da perspectiva, chamamos pessoas vocacionadas. Deus não. Deus chama pessoas improváveis e vocaciona, capacita. Nós, dentro do institucionalismo, não. Vamos procurar os melhores. Deus, no seu reino, não. Porque Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Isso. Então, se nós observarmos, o escritor aos Hebreus está nos dando uma visão mais ampla disto. Ninguém toma para si essa honra se por Deus não for chamado. Tá, agora falando da chamada em si. Eu quero uma chamada para aparecer. Chamada não é para isso. Eu quero uma chamada para mostrar o quanto eu falo bem, eu tenho uma dicção legal, ou minha pregação é assim, assado, ou eu canto melhor, faço um melisma aqui e ali, subo, desço na voz. Chamamento não é para isso. O foco da chamada é honra. Ninguém toma para si essa
honra. E o que é honra? Uma das traduções hebraicas para honra é peso. Então ninguém toma para si essa responsabilidade, esse peso, esse compromisso, se por Deus não for chamado. Então eu costumo dizer que as pessoas gostam de identificar o privilégio da chamada, mas o privilégio sempre será menor que a honra. É um privilégio ser pregador? É, mas a responsabilidade de pregar é muito maior do que o privilégio. Então essa é a forma como eu conduzo e interpreto essa questão de chamada e vocação. Muito, muito bom, muito esclarecedor, né? Falar sobre vocação, falar sobre chamada, falar sobre ministério, é o que a gente está vendo hoje. A gente até compartilhava agora há pouco, vamos entrar nesse detalhe, talvez vai ser polêmico, mas vamos lá. Vamos embora. Você tem 34 anos de idade, eu também tenho 34 anos de idade, você é pregador, eu sou pastor, pregador também. E a gente comentava, eu tenho medo de ser famoso. É interessante. Alinhado à questão que a gente está vivendo hoje, onde muitos, em nome da fama, jogam o jogo do vale tudo, pode tudo, perigoso. Negociam valores inegociáveis, quebram princípios inquebráveis, negociam oportunidades para estar em lugares que Deus talvez jamais os colocaria. E existem pessoas que estão no topo, que não foi Deus que colocou. Correto. O próprio Jesus foi levado para o pináculo do templo. Quem foi que levou ele para lá? O diabo. O diabo. Lucas 4. Então tem lugares, a pessoa pensa, eu estou no ápice, eu estou no alto, mas não foi Deus que levou. Pastor Felipe, vale tudo no nome da fama, no nosso meio cristão também? Evidentemente que não. E eu vou usar uma expressão que eu tenho, uma fala que eu tenho dito em momentos como esse, em bate-papos como esse, com pessoas com a mente saudável e com o coração sábio e ensinável. A evidência não pode ser maior que a necessidade. As pessoas buscam evidência. O reino solicita provedores de soluções para a necessidade. As pessoas que fazem tudo em nome da fama, elas correm atrás da evidência. Elas querem estar em evidência. Se você tirar o Instagram delas, o ministério delas desaparece. Se você tirar os supostos aplausos, likes das redes sociais deles ou delas, eles somem. Porque a base que sustenta falsamente suas chamadas são aptidões humanas e movimentos da mídia. Agora, se você pegar um ministério consolidado, ele nunca dependeu e não depende de nada, tanto da fama como da mídia. E na ausência destas coisas, ele continua sendo desenvolvido, atendendo e agindo. Então a gente tem algumas questões que precisam ficar bem nítidas. Uma delas é esta: a evidência nunca será maior que a necessidade. Eu conheço pessoas, e posso pontuar aqui, eu posso citar até nomes, que não é famoso, mas que já está com o ministério com mais de 30 anos consolidado. Esse moço é o meu pai, pastor José Maria Ferreira. Não é famoso, não tem seguidores, não tem nem Instagram. Ótimo. Mas já pastoreou dezenas de igrejas. Esse é um ministério bem sucedido. Centenas de vidas alcançadas por aquele moço que concluiu a 4ª série. Famílias restauradas e que templos protagonizou, construídos, exatamente, feitos. Protagonizou um ministério relevante. É o meu maior referencial. Para cumprir o meu ministério. Sem escândalos. Isso aí já fala por muitos. Aí tem gente que usa o meio cristão como plataforma para se tornar famoso e quando chega no ápice desta... Se descobre. E o que é mais triste é que aqueles seguidores cristãos que ele está por causa das suas canções, por causa das suas pregações, quando ele se descobriu, não se desvencilhou desta fama. Continuou sendo fã
desse suposto pessoa. O que dizer de quem se descobriu e de quem continua concordando com a sua atitude? Vai dar polêmica isso aqui, mas vamos lá. A Bíblia diz que houve uma festa na Babilônia. Sim. E essa festa estavam reunidos todos os homens em evidência e todas as mulheres em evidência. Aquela festa tinha mais de 128 representantes de 128 nações, né? E o rei decidiu pegar os utensílios que foram roubados do templo de Jerusalém e servir vinhos e o cardápio, os seus manjares, naqueles utensílios que era da casa do Senhor, do templo do Senhor e que estava na Babilônia. Nos altos da festa eles estavam praticamente todos embriagados, tanto homens como mulheres. E uma mão aparece misteriosa e escreve na parede. As pessoas foram acionadas pelo rei porque um medo espantoso desceu, um temor forte, intenso. Assumiu os corações que estavam ali. E as pessoas que estavam naquela festa que tinham evidência, nenhuma delas tinha essência para interpretar o que estava escrito na parede. E aí eu te faço uma pergunta. O que é melhor, evidência ou essência? Essência, sem dúvida. A Bíblia diz que a avó ou a mãe do rei diz assim para ele: tinha um homem no reinado do seu pai, do seu avô, do seu tio, cujo nome era Daniel, que não foi convidado para a festa porque hoje ele é um velhinho de quase 80 anos. E ele não tem mais evidência. Mas esse velhinho ainda tem essência. Chama ele. Chama ele. Eu preciso falar mais alguma coisa? E ele vai dizer que está estucado na parede. Ele vai te falar. Sem cortar a volta. Sem maquiar. O que está escrito, está escrito. Está escrito. Porque a essência... Ai, meu Deus. Ele pegou tudo. A essência... ela não te faz ser um produto do meio. Não te faz ser vendido e não se deixa ser comprado. Ela gera pessoas convictas. Firmes, convictas. Uma palavra não vai dar necessária. Like, mas eu vou falar o que tá. Pessoas mais ou menos incorruptíveis. Irrepreensíveis. Que é o que Paulo fala para Timóteo sobre as características do obreiro. Eu fui para América, isso me mudou? Não. Eu fui para o México, isso mudou? Não. Panamá mudou? Não. Europa vai mudar? Não pode. Então, a partir do momento que uma pequena fama ou um pouco de evidência muda a minha essência, eu já não tenho condições mais de interpretar o que está na parede. Eu conheço pessoas que, porque foram para um outro país, um único, já não aceitam mais ser considerado um pregador normal. Ele agora é internacional. Imagina. E eu conheço pastores que rodaram nações, plantando igreja, consolidando, sentam conosco, conversam. Hoje são presidente, vice-presidente de campo, sentam com a gente, bate papo. Um já esteve aqui sentado comigo aqui. Então o que fica certo? Poxa, pastor Jander Magalhães é um exemplo, é um com pai. Certeza. Então o que fica certo? Nosso pastor presidente, pastor Júnior Calais, nosso pastor vice-presidente, pastor Raimundo Gilson. Poderia citar tantos outros aqui, né? Então o que fica nítido para nós? Primeiro, a evidência nunca será maior que a necessidade. E segundo, a essência sempre será melhor que a evidência. Muito bom. Nossa, esse papo tomou um rumo bacana, hein? Então a meninada que quer ter evidência, fica tranquilo. Eu não vou abrir mão da essência. Eu falo no livro que escrevi, Referenciais, sobre uma experiência que eu vivi de um jovem que me procurou e perguntou: pastor, como que é a sensação de viajar para outras cidades e de pregar aqui, de pregar ali? Como que é a recepção nos hotéis? Como que é os almoços e tal? Eu percebi naquela abordagem que a visão dele de ministério é bem diferente da realidade. Tá olhando pelo glamour dos famosos que existe hoje, que é Hotel 5 Estrelas, é isso e aquilo, mas não sabe que muitas das vezes você vai ficar num hotel simples, né? O cantor Matos Nascimento, há poucos dias, colocou nas suas redes sociais, foi aplaudido por alguns, vituperado por outros,
porque ele foi colocado num quarto simples e ele se sentindo honrado de estar ali e de poder servir a igreja do Senhor Jesus naquela pequena cidade. Matos Nascimento, gente. Quantos anos de estrada? Quantos anos? Deus. Entendeu? Agora tem um camarada que começou ontem aí, porque eu não fico em qualquer hotel. Não que eu esteja aqui apoiando alguns pastores irresponsáveis que coloquem os pregadores em lugares que não colocaria ninguém. Sim. Né? Tem que ter um certo conforto. Claro. Mas também não pode ser algo exorbitante a ponto de dizer, eu quero um hotel 5 estrelas, eu quero que seja servido isso no meu camarim, eu não quero que não esteja mais ninguém no palco a não ser eu. Então, já começou a polêmica, vamos lá. Ou eu tenho que ser o cantor e o pregador. Dá um pano pra manga. Ai. Meu mano, a verdade é que o evangelho é muito simples. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: porque eu temo de vós, que vos distancieis da simplicidade que há em Cristo Jesus, e sejais outra vez enganados pela antiga serpente que enganou a Eva. O nosso maior perigo é nos ausentarmos da simplicidade e nos aproximarmos da performance. O que essa nova geração vê são os vídeos, os likes, os stories. O que eles veem é o superficial. É a performance. Isso. É a apresentação e a exibição. Eles não vê os processos, a solidão, o solitário, o silêncio, o cansaço das rodovias, das ferrovias e das aerovias. Eles não vê a solidão de um hotel. Eles não vê a ausência de filhos que ficam em casa, esposas que ficam em casa. Eles querem um momento de rodar, pular, gritar no evento deles. Eles querem também um momento de postarem uma foto. Só que a vida não é foto. Exato. O dia a dia não é uma performance. O dia a dia é relacionamento. Hoje eu liguei para minha esposa, você viu. Exato. Fiquei com ela alguns bons minutos bem, no né? telefone, Milagre. E interagindo com ela e com o meu filho. Né? Isso. Então o nosso ministério, ele não pode ser tão bem sucedido a ponto de eu negligenciar minha família. Fato. Porque aí ele não é bem sucedido, aí ele é bem arruinado. Mais cedo ou mais tarde um precipício o consumirá. Ele é bem sucedido quando? Quando a minha família é inserida em todos os movimentos ministeriais. E quando esses movimentos são saudáveis, tanto para eles como para a igreja. E nesse meio, eles e a igreja, está o ministro, servindo bem a família para ser útil e poder servir a igreja. Fato. Então, essa juventude que manda mensagem para você, para mim, para outros bons e ótimos pregadores e cantores do Brasil, como alguns mandam para mim, eu queria ser igual a você. Não queria, é mentira. Você quer ter os privilégios que eu tenho, mas não suportaria os processos que eu passei. A verdade é que eles querem os privilégios dos vídeos, dos likes, dos reels. Eu já falei isso semana passada, vou repetir aqui. Eu não me movo mais por Instagram, Facebook, YouTube. Os caras me criticam, você está mais de 18 anos na estrada, era para o seu nome ser isso e aquilo. Você está nesse lugar, está naquilo outro. Cara, meu maior sucesso é voltar para minha única mulher. Meu maior sucesso é ser esposo de uma só. Meu maior sucesso é ter um ministério consolidado, é ter um filho que me ama, uma esposa que me ama, família da minha esposa que me apoia, minha família que me apoia. Eu preciso de algo mais do que isso? Isso é um ministério bem sucedido? Rapaz, eu não vou nem falar de conhecidos, não posso chamar de colegas e nem amigos, conhecidos que estão brilhando fora, mas apagados dentro. Meu pai. E que brilho é esse que faz eu ser aplaudido fora, mas quando eu chegar eu ser rejeitado dentro? Então jamais o sucesso, a evidência vai ser justificado nas costas de mulheres e maridos, quando no caso é uma mulher que tem um ministério, sim, e filhos que ficam subordinados à ausência desse ministro dentro de casa. Verdade. Pastor Felipe, é muito bom esse papo. Gente, se fosse olhar aqui, a gente ia ficar mais um bom embora. tempo, né? Vai embora. Aqui batendo papo, mas estou percebendo aqui pelo horário que você tem outro compromisso, a gente também tem. Mas foi muito bom te receber aqui. Que Deus abençoe bater vocês. esse papo
muito legal com você. Muito obrigado. Que Deus isso. te abençoe. Papo com o pastor Ronan Ramos. Isso. Podcast Papo de Pastor. Podcast Papo de Pastor, gente. Pessoal, então é isso aí. Esse foi o nosso podcast Papo de Pastor com ele, pastor Felipe Daniel. Comenta aí o que você achou desse podcast, desse bate-papo. Coloque aí também quem que vocês querem que seja o próximo amigo, pastor, pregador a ser entrevistado aqui no nosso podcast, que a gente vai, na medida do possível, estar atendendo vocês aí para estar aqui assentado nessa cadeira, batendo aquele papo bem interessante, tá bom? Deus abençoe e até breve. Um abraço, gente. Obrigado, pastor Ronan. Deus abençoe. Tamo junto, Deus abençoe. Até mais.